Aquela história legal lá, né? Vamos lembrar essa história aí, vai lá, No caso vai. de mim, eu tinha bronquite asmática crônica, né? Que é uma doença que até hoje não tem cura, só tratamento. Quem tem asma e bronquite sabe. Nossa, então com esse negócio do Covid você era super risco, então. Não, mas eu fui curado. Ah, tá. Era você inconveniente mesmo, eu pagar mico, pra pagar vergonha. Eu não tive problema. Não, mas mesmo assim, ué, sei lá, às vezes fica um vestígio, alguma coisa, eu não fica, sei. quando Deus Não, pega tá, mas agora eu entendi que você vai. Foi Deus, tá, então tá. E aí você tinha bronquite. Então, bronquite asmática crônica. Eu já cheguei no hospital várias vezes, assim, praticamente morto, né? Porque quando dava os surtos, eu não conseguia respirar, fechava as vias aéreas, e aí meu pai e minha mãe tinham que ir correndo comigo pro hospital para eles poderem colocar um aparelho lá e... E tipo, tinha que correr mesmo. O teu pai tinha carro, essa coisa pra te levar? Meu pai tinha. Na época, Porque, gente, imagina ter que ir de busão. Não, Ou não chamar dava alguém, fazer tempo, alguma coisa. Chamar a ambulância, até a ambulância chegar não dava tempo. Não porque dava tempo. realmente fechava as vias aéreas. Então, tinha que pegar, colocar no carro... Tipo, ficava roxo. Não, você ficava um pouquinho mais escurinho, né? Pouca coisa, dava só uma cor. Tipo assim, dava só uma cor em cima do que já era. Uma tonalidade diferente. Isso. E aí eles te levavam correndo porque, tinha que fazer alguma coisa. E assim, quando eu e a minha mãe tava nas reuniões, nas giras, né, que falam no centro, eu ficava bem. Eu não tinha nenhum surto. E quando ela saía... Quando eu tava em casa, aí acontecia isso sempre. E eu tenho uma tia, ela chama Sidneia. Ela falava pra minha mãe assim, Deus pode curar seu filho. Aí minha mãe falava, mas Deus, nem meus orixá não conseguem, enquanto ele tá lá, ele tá bem. Aí minha tia sempre insistindo, e teve um dia que eu tive um surto muito forte. Então, essa tua tia não era dessa vibe aí? Não, ela é da outra família, da família do meu entendi. pai, mas Entendi. da família do meu pai também são. Entendi. E aí, um dia eu tive um surto muito forte e quase que eu morri. E aí a minha mãe resolveu... Mas não chegou aquela fase também de acabar com tudo, de morrer mesmo e ressuscitar, não chegou também a ponto disso. Não, como muita gente, tem gente que fala, eu já morri 3 vezes e eu voltei. Mas não, com essa mesma história, mas tô dizendo assim, mas no seu caso não chegou a esse extremo. Não chegou a assinar o óbito ali, mas tipo assim... Entendi. Cheguei a ficar, praticamente, tipo assim, 10, 12 minutos sem respirar. Porque, tipo Nossa, assim... é muito tempo. Porque saía de casa com as vias aéreas fechadas, então tinha que correr e eles abriam as vias aéreas no hospital. Então teve uma vez que demorou muito, ainda bem que o hospital também era perto de casa. E aí teve um dia que demorou muito, assim, aí chegou, teve que fazer um monte de coisa, eu fiquei internado. Depois desse dia aí foi quando minha mãe resolveu dar uma chance para a igreja. Aí a minha mãe me levou num culto, na igreja que a minha tia congregava. E tinha um grupo, eles eram da Índia. Era um culto de missões. E eles estavam visitando o Brasil, né? Estavam visitando aqui, para poder ir nas igrejas que eram dessa denominação. E eles estavam lá esse dia. E aí o pastor que pregou teve uma revelação de Deus, que Deus tá no dia que eu estava, no dia que minha mãe me levou. Foi a primeira vez que ela estava lá, comigo, inclusive. E ele teve uma revelação de Deus, que Deus estava curando alguém. E começou a falar e tal. E aí, em um dado momento, falou tudo a situação e ele falou, essa pessoa está aqui. Aí a minha mãe levantou a mão e disse, é meu filho. E aí... Mas também porque ela sentiu. Que tinha um monte de gente aí da igreja, podia ser qualquer pessoa. Então, mas ele explicou a situação, a doença. Tá. Aí que ela falou, bom, peraí, é o meu filho. Aí tem alguém nessa situação aqui, ela levantou a mão e falou, é meu filho. E você já era mais velhinho do que ele aqui? Eu tinha 5 para 6 anos. Ah, tá. É verdade, 6 anos de idade. Oi, o meses, eu pensei que era meses, não. Meses que tem ele. Ele é mó lindinho, olha lá, tá sorrindo, é o tio Barró. 5 para 6 anos de idade. E aí ela levantou a mão, disse que era eu. E ele pediu para me levar até lá na frente. E aí nessa, fui lá, oraram por mim e tal. E aí minha mãe já manifestou, e aí já começou, foi todo aquele processo de libertação, né? E aí depois, quando acabou ali aquele momento, ele disse, pode ir no hospital refazer os exames porque o seu filho está curado. Pode ir no hospital refazer os exames porque o seu filho está curado. E... Gente, agora eu quero a sua mãe aqui para poder falar disso aí também. E eu tinha muitos exames, né? Eu fazia exames rotineiros, assim, tipo, periodicamente, para acompanhar. Porque como não tem cura e é só tratamento, então eu tinha que sempre estar fazendo tratamento. Sim. Quando fui no próximo, realmente não tinha nada
Nunca mais tive... Nada, daquele dia em diante, nada. Daquele dia em diante eu me transformei numa criança normal. Podia jogar bola, que antes eu não podia. Ah, por causa de correr muito, essa coisa toda, né? Eu corria já... Nossa. A asma já atacava. E olha que coisa, isso você também não ia poder cantar muito tempo. Ia poder cantar muito tipo assim, 2 musiquinhas praticamente. Porque ainda se fosse agudo, pois é aquele menino. Imagina isso na igreja. Pois é aquele menino. Gente, parou ali, o irmão tá. O irmão tá ali. Não, mas já tem as bombinhas, né? Você pega a bombinha. Dá tempo, né? Aí, ó, pois é aquele. Aí, ó, a banda ia vir junto. Pois é aquele menino. Lutou. Sofreu, aí você vai continuar. Caramba, que coisa, que história, muito louca. Depois disso, Então essa foi a tua maior experiência de cara, assim, na tua vida, foi a sua maior experiência. Foi, e em seguida disso, tiveram muitas retaliações, né? Porque minha mãe, ela não era simplesmente não frequentava simplesmente. Ah, tá. Ela tinha todo um processo lá. Ela era alto grau de magia, fazia já rituais de magia negra, essas coisas. Ah, então para desvincular isso aí... Ela era intérprete de entidade, porque tem algumas entidades que não falam o idioma nosso. Falam só o idioma deles. E ela era intérprete, ela era médium num estágio tipo que nem hoje, quando a pessoa tá na igreja e fala uma língua estranha, tem aquele outro que interpreta. Sim, ela era médium. E eu já vi isso, sabia? Uma vez eu vi isso. Tinha um cara que era japonês. Mano, muito louco isso. Japonês? Alguma coisa assim, coreano, sei lá. E aí a mulher começou a falar em mistério com ele. E a outra moça que não fala japonês tava como se estivesse traduzindo tudo assim. Eu falei, gente, que isso? Eu nunca vi essa mulher falar nem português. Como ela fala japonês desse jeito? Sei lá, coreano, o que fosse. E o cara entendeu tudo. O cara começou a chorar lá. Menino, foi um mistério doido. É o estágio de isso? E lá também tem a mesma coisa. Tipo assim, parece semelhante. É o estágio espiritual que o espírito consegue se comunicar com o seu espírito e você se comunica com o espírito da pessoa. Gente, que isso? Que sinistro. Então ela passava, eu quero tua mãe aqui. Semana que vem. A dona Alessandra tá aqui semana que vem. Ela passava o que a entidade estava falando para a pessoa. Então, tipo assim... Mano, pra desvincular isso aí deve ser muito complicado. Quando eu, até me arrepia. Quando eu fiz o ato, não lembro se foram arrepiou porque você sentiu a entidade aí? Não, Deus me livre, é o Espírito Santo que tá comigo entendi, hoje. entendi. Ele tá atrás de você aí, ó. Tá atrás de nada. Tem um quadro muito bonito aqui atrás. E aí, eu não lembro se foram 4 ou 5 anos, a minha mãe me ofereceu a uma entidade, né? Que quando você tá. Você tem ela tinha feito isso. Você tem sempre um padrinho. E quando ela saiu, ele apareceu diversas vezes na minha casa, no berço. Querendo, tipo, você de volta. Ele e falou muitas vezes pra ela. Assim, e tem pessoas que nem acreditam nisso que você tá falando, né? Tem gente que não acredita. Fala, não, isso aí não acontece, não, imagina, acontece. né? A minha casa parecia atividades paranormais. E só quem viveu isso sabe o que é um prato assim, ó, sair de cima da mesa e bater na parede sozinho. O que é o Tipo, você e teu irmão via essas paradas assim? Todo dia. Porque não tinha as meninas ainda, né? Não tinha as meninas. E meu irmão era bem pequeno. O interruptor da lâmpada, ele ia apagar assim sozinho, acender sozinho o interruptor, não é? Mas isso seria uma forma de amedrontar a sua mãe, é isso? Sim, uma opressão. De tipo assim, ó, não é pra você e pra esse outro lado, continua aqui com a gente, é meio que isso. Mas não, daquele dia em diante, a minha mãe não voltou mais pro centro, mas só que... Essas coisas ficaram lá. Essas coisas foram na minha casa. O pai de santo foi incorporado na porta da minha casa falar para ela: você não pode deixar de fazer isso. Você não vai sair e o seu filho você não pode tirar porque você me deu. Ele é meu. Você não pode tomar ele de volta. Você me entregou. Caramba. Pessoa bater na porta e não é ninguém. Pra você ver que diferença, né? Quando a pessoa consagra pra Deus nunca vai falar assim, ó, você consagrou pra mim, então eu não quero que você faça isso, ele é meu. Porque já é dele de qualquer forma. Então, tipo assim, você fez isso pra mim, mas isso é uma opção tua. Se você quiser levar ele, mesmo que você já entregou pra mim pra outro lugar, o problema é seu, né? Isso com Deus. Agora, nesse caso é diferente, né? Vou matar esse. Se ele não for meu, eu vou tirar a vida dele, porque você me entregou. Você entregou pra nós. Caramba, que coisa. E foram vários acidentes que eu tive, né? Da cabeça, que eu tenho 3 pontos. O cachorro nosso tentou me morder, o meu pescoço eu virei, tenho 3 pontos na orelha. Que e por aí isso, vai. Cara? Tentou me matar, assim, diversas vezes, ainda criança. E aí, depois de um tempo que passou, né? Todas essas retaliações, eu comecei a cantar na igreja também.
Caramba. Mas essa experiência foi a de cara, assim. Eu já iniciei a vida nessa experiência. Vi muita coisa assim em casa. Sinistra. Sinistra. Hoje eu não tenho medo mais disso, porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas... Hoje pra mim é normal. Eu vi muito acontecer isso em casa. Muito. Então, se acontecer, se caso você ver qualquer outra coisa assim semelhante, você fala, isso aí eu já vi.